Antônio Júlio, essa época agora, a gente nota, eu já ouvi aqui numa primeira rodada todos os candidatos a prefeito, já tinha ouvido aqui na pré-campanha também. É uma questão que a gente nota que é muito comum a pauta dos candidatos. E não tem, nessa época, você disse que disputou 11 eleições, não tem muito que se sair disso também não, né? Saúde, educação, transporte público, segurança pública, é o que mais interessa à população, né? É porque onde a população depende do serviço público, né? O serviço público, a sua necessidade já está vinculada a esses quatro pilares, né? Que é educação, saúde, transporte público. Segurança. Isso não muda muito, não. E a coisa mais engraçada, quando você faz pesquisa, o povo não reclama da saúde, não reclama do transporte. Eu vejo essa briga de tudo e tudo, mas quando você faz a pesquisa, o transporte, o coletivo, né, nosso aqui, da lotação aí, ele não é mal avaliado. Então a gente fica em dúvida como é que está essa situação. Eu até propus para o Daniel ele fazer uma pesquisa específica para o transporte. Queria ouvir pessoas realmente, porque você sabe, hoje com a internet tem muita opinião própria, né? Eu falo que não é opinião pública, é opinião publicada, né? Para saber a situação. E a educação também, ela sempre é um tema bastante discutido, porque a gente não consegue dar quantidade de vaga pela quantidade de crianças que nasce todo ano. Então sempre vai ter reclamação, sempre vai ter dificuldade. Mas eu vejo que isso avançou muito, melhorou muito, né? A população tem que agradecer muito, principalmente na área da saúde, em todos os municípios. Hoje você vê, você tem médico, em qualquer lugar tem médico. Pode até, quando você precisa de hospital, você precisa de uma cirurgia, que é o gargalo, mas no atendimento primário, hoje a população é bem servida, né? Não pode reclamar. Você vê que nós temos posto de saúde aqui, que é os PSF, em todos os bairros, com médico, atendimento, enfermeira, né? Um bom atendimento, tem um programa da família que já veio lá de trás. Então, mas sempre reclama, né? Nós temos que reclamar de alguma coisa. E a saúde é um trem que quando você precisa do atendimento e você não é atendido, você esquece tudo para trás. Mas mesmo a cirurgia melhorou muito, Antônio, porque, por exemplo, nas cirurgias relacionadas à visão, oftalmologia, zerou fila. Tinha fila de catarata aí com quase 900 pessoas, só de catarata. Zerou de catarata e dos outros. Lá no hospital também, porque antes, você foi prefeito, você negociava isso com o hospital também, tinha aquele valor que o SUS pagava pela cirurgia. Foi implementado agora recentemente no governo, recentemente não, já há algum tempo no governo aí, na gestão da Secretaria de Saúde do Wagner, o prefeito Elias Diniz, fizeram um pacto com o hospital lá. E além daquele valor, a prefeitura ainda complementa mais um valor ainda. Com isso, foi liberando as filas de cirurgias eletivas no hospital. Os médicos se sentiram mais seguros para fazer, para trabalhar nesse sentido. Tanto que esse projeto aqui de Pará deu tão certo que foi copiado pelo Estado e virou o que é hoje o Valor a Minas, que serve de referência para o Estado inteiro. Mas é o que você falou, e eu concordo, saúde você não consegue resolver tudo de uma vez, não. Saúde sempre você vai ter demanda. Porque a saúde, cada hora você tem um problema de saúde, né? Cada hora, as doenças mudam. Se fosse tudo igual, ficava mais fácil você combater. A Covid, até 4 anos, nem existia. Então é realmente confuso, mas as coisas vão acontecendo, eu acho que melhorou muito. Eu concordo, tem que avançar? Tem, mas que dê um avanço, isso aí não é nem questão de opinião, gosto de dizer que é fato, é só você buscar as histórias. Hoje você pega a educação, a própria saúde, gestão. A prefeitura fazer uma boa gestão no gasto público, na organização, isso precisa de ter, mas o atendimento está aí, né? Voltando à questão do transporte público, você falou que às vezes não aparece na pesquisa, mas depende também de onde é feita essa pesquisa. Porque eu pego uma entrevista que representante da empresa deu há alguns anos, numa coletiva, falando que o pessoal não estava querendo usar mais o transporte aqui, estava preferindo comprar uma moto, comprar um carro, do que usar o transporte público. E aí a gente ouve a população, não, para que eu vou ficar lá 1 hora e meia esperando lotação se ela não passa? Eu tenho que chegar no meu serviço, né? Todo dia que eu posso falar que a minha avó está doente, não, eu tenho que dar uma satisfação lá pro meu patrão, Então é melhor eu pegar uma moto financiada, que vou pagar pouco mais do que eu pagaria pela lotação o mês inteiro, mas pelo menos eu chego na hora, eu não tenho problema. Pode ser isso. E pode ser que
não ouviu as pessoas que de fato usam o serviço. Pode ser isso também, por isso que não aparece. Tem que ver onde foram ouvidas essas pessoas. Transporte coletivo virou um problema sério, porque Pará de Minas chegou a transportar, eu vou dar um número aqui, mas eu não sei se é esse número exato, mas só para a gente ter a exemplificação, nós chegamos a transportar aqui 580 mil passageiros mês. Hoje caiu para 260 mil. A manutenção dos ônibus, das linhas, são as mesmas. Aí começa a não dar lucro. Por isso que eles sempre estão reivindicando. Não é aqui só em Pará de Minas. Belo Horizonte, você vê que é a grande discussão, a prefeitura subsidia, São Paulo subsidia, porque hoje, com a questão da gratuidade também, que é outro problema sério, né, na composição das tarifas públicas, e as empresas que pagam essa conta, né? Então, ficou difícil, eles não são bem remunerados, por isso tem muita reclamação. E mesmo assim eles tentam manter o serviço funcionando, né? Agora, tudo que é coletivo é mais dificuldade mesmo de você acertar. Mas precisa sentar, organizar, ouvir mais os usuários, que o que reclama mais não é o usuário contumaz do transporte coletivo, é que de vez em quando ele vai usar. Então, ouvir mais as pessoas que necessita do transporte coletivo, que realmente usa o transporte coletivo, ver onde que está o gargalo, qual que é o problema que ele está tendo? É problema de horário? É problema de atraso? É problema de não chegar? Eu lembro, quando eu fui prefeito a primeira vez em 83, estava começando o transporte de lotação, a gente chamava de lotação aqui no Pará, né? E Pará de Minas, o trajeto todo da lotação era feito em ruas sem calçamento. Era um problema seríssimo, os ônibus tudo empoeirado, uma confusão danada. E eu consegui com o Ministério do Transporte na época um dinheiro para me calçar toda a via do transporte coletivo. Então você vê, a gente sempre está procurando, hoje o Pará de Minas está praticamente asfaltado, o trânsito está fluindo bem, tem algumas dificuldades, porque a cidade cresceu, o movimento cresceu. Mas o transporte coletivo, ele precisa ser melhor avaliado e com coragem. Ouvir quem realmente utiliza o transporte coletivo. Porque quando eles falam em tarifa hoje não é o maior problema. Porque a maioria do trabalhador hoje, ele recebe o ajuda, o auxílio de transporte. Na maioria. Então, esse não é o problema do preço da tarifa. Mas precisa se organizar, ele precisa de uma melhor gestão do fluxo, né, dos ônibus, do horário. Mas para isso precisa de ouvir quem realmente usa.